aqueles que sem lei pecaram, sem lei pereceram. Porque o que de Deus se pode conhecer foi-lhes manifesto através das coisas da natureza. Portanto, ninguém tem desculpa. Em outras palavras, Deus tem 2 livros sagrados. Aí talvez você fale, 2 livros? Eu sempre pedi que a Bíblia, a gente fala do solo, a Escritura, sim, para doutrinas, para revelação, é a Bíblia, é o único livro. Então qual que é o segundo livro sagrado de Deus? A natureza. Porque aqueles que não têm Bíblia, pelo menos alguma ideia de Deus, pela natureza ele sabe, que tem um Criador, entendi. tem aquela... E Deus vai julgar a cada um de acordo com a sua resposta ao tanto de verdade de luz que lhe foi apresentada. Eu acho que é mais... Caramba, cara. É mais duro para quem... Tricky isso, hein? É mais duro para quem sabe e ignora do que quem Exatamente. não sabe. E só por Não, mas isso eu que queria, assim, não, mas o que o Rodrigo, eu tinha entendido isso. Que aí, quando o Rodrigo trouxe aqui, ele disse assim: não tem desculpa. não tem Se desculpa. não Sim, teve não. Bíblia pra você, você tinha que olhar pra natureza e falar: tem um Deus. Isso eu acredito. E não só tem um Deus, tem um único Deus. E pra se salvar, preciso me arrepender e crer. Cara, que complexo isso, hein? Mas é nesse nível, porque eu imaginei mais, sei lá, vamos supor, o cara que tá numa tribo, no mato e tudo mais. Eu acho que se ele tiver um coração pra ele- puro, mas ser tem um bom... Deus do sol, tem um monte de Não, Deus mas se ele diferente. acreditar que, tipo assim, pô, existe um Deus que criou tudo aquilo pra ele, ele pode ser salvo. Agora, se ele achar uma Bíblia no meio do mato lá, ele souber ler e ignorar que aquilo existe, é Rodrigo, e muito se a cruel. gente tiver, por exemplo, se a gente... Vamos supor que isso acontece e alguém pega e entende que existe só um Deus e chama ele de José. Uhum. O nome do meu Deus é José. E a gente eventualmente está falando do mesmo Deus. Existe alguma implicação no negócio desse? Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Eu quero só ler a passagem de Paulo que eu mencionei. É Romanos capítulo 1, versículo 19. Diz assim, olha: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu raciocínio. Aí você pergunta, tá, tudo bem. Mas aí tá lá o sujeito... Você deu o exemplo do José, mas vamos colocar eu dei uma índio forçada lá. de barra não, aqui mas só pra... Não, mas é válido. O índio está lá no meio do mato falando, ó Tupã, não é? Como é que funciona a situação desse aí? Olha bem que interessante. Jesus um dia virou para os apóstolos e disse assim, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Chegará o dia que haverá um só rebanho e um só pastor. Em Apocalipse capítulo 18, falando da confusão de credos que há no mundo, tem um anjo que desce do céu e fala assim, sai de Babilônia, povo meu. Então quer dizer que tem um povo de Deus na confusão religiosa. Terceiro, e esse aqui talvez é o mais importante. Quando Paulo, ou mais esclarecedor, quando Paulo chegou em Atenas para pregar, havia vários ídolos ali. Ídolo para todo lugar. Ídolo daqui, ídolo dali. Vou sair da Bíblia agora e entrar na arqueologia. De acordo com Pausanias, havia em Atenas mais de 30 mil estátuas públicas de deuses. Tanto é que Juvenal, um satírico do período romano, falou o seguinte, em Atenas é mais fácil encontrar um deus do que um homem. E foi nessa Atenas que Paulo chegou e viu todo mundo idólatra. Num primeiro momento, Paulo ficou irado. Como judeu, a Bíblia fala que ele ficou assim, com raiva por causa da idolatria que ele viu naquele lugar. Aí daqui a pouco ele olhou lá no canto e viu um altar vazio. E escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí quando eles levam Paulo ao Areópago, ele fala assim, senhores atenienses, eu tenho percebido que vocês são muito religiosos, porque andando e observando os objetos de culto que vocês adoram aqui, eu percebi que tem um altar vazio ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vim anunciar. Eita. Então, alguns adoram a Deus, mesmo sem o conhecer. Isto não significa que todos os pagãos vão ser salvos. Senão até é bobagem pregar o evangelho para ele. É melhor deixar o cara na ignorância. Não. Significa que mesmo no paganismo, ele teve um lampejo de luz que vai ser o suficiente para julgá-lo diante de Deus. E se ele está chamando Deus de Tupã, porque foi o único nome que ele conheceu, Deus não é tão vaidoso que só aceita fazer milagres se o nome dele estiver estampado. Mesmo que a glória às vezes vai para um nome que não é dele,
Deus é humilde o bastante para aceitar a circunstância e ver a sinceridade da pessoa. Muito interessante. Você gostou desse corte? Gostou do programa com o Rodrigo Silva? Então pegue esse recado aqui que ele é para você. Em julho, o Grupo Primo e a UNASP vão lançar uma pós-graduação em Interpretação Bíblica e Arqueologia das Escrituras, que vai ser liderada pelo Rodrigo Silva. Você vai ter a chance de aprender com profundidade sobre todos os principais livros da Bíblia e a interpretar os trechos mais importantes também. E também vai ter aula de Arqueologia Bíblica, onde vai conhecer os lugares no Oriente Médio por onde passaram Jesus e os seus apóstolos, tá? Além disso, os alunos dessa pós-graduação vão ter a chance de visitar o Museu de Arqueologia Bíblica, que fica no interior de São Paulo, acompanhado, guiado aqui pelo Rodrigo Silva. Você também vai ter a chance, a oportunidade de ficar amigo e se aproximar de um monte de gente que também tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia no nosso grupo de WhatsApp.